Webcast Meeting, retomada da economia. Realização Sempre Juntos BR, assim somos mais fortes. FBHA, aconchegue-se, a segurança é por nossa conta. Programação, imersão virtual em novos projetos. E TLV, gestão de relacionamento, retomada consciente. Otávio, é com você. Olá, boa noite, telespectadores. Nós estamos aqui no nosso estúdio, aqui na Programação, com o Webcast Meeting Retomada da Economia, com nossos convidados super ilustres e líderes nos setores de atuação. Aqui ao meu lado, Adelson Coelho, que é investidor e especialista em planejamento estratégico. Adelson, prazer tê-lo aqui ao meu lado. Prazer todo meu. Temos também Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. A Fátima Facuri, presidente da ABEOC, Associação Brasileira de Empresas de Eventos. Tirso Meirelles, presidente do Conselho do SEBRAE do Estado de São Paulo. Otávio Leite, secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. E estamos aguardando aqui a chegada do nosso secretário do Estado de São Paulo, Vinícius Lumers, que está numa transferência de reunião e já estará aqui conosco. Muito bem, Adelson, prazer aqui estar com você e nós estamos com esses líderes aqui para falar justamente da retomada da economia num setor tão importante do nosso país e do mundo, que é o turismo de negócios, né? Bom, primeiramente, boa noite aí. É um prazer estar aqui com você, Otávio, com os telespectadores. O Brasil e o mundo passam um momento muito atípico e a retomada do turismo e a parte de eventos é um momento crucial hoje para a economia. Um mercado que emprega hoje mais de 7 milhões de pessoas no Brasil. Para você ter uma ideia, hoje, no ano passado, 2019, tiveram mais de 97 milhões de brasileiros que viajaram pelo Brasil, que por conta dessa crise, neste momento, estão impossibilitados de viajar, estão sedentos para ter uma oportunidade de viajar. Um mercado significativo, representativo com relação ao PIB. O mercado de eventos hoje representa em torno de um pouco menos de 4,5% do PIB do Brasil e o mercado de turismo em torno de 3,7% do PIB do Brasil. São segmentos importantes no nosso Brasil, no nosso mercado, na nossa economia e que tendem a retomar o mercado com uma nova visão, um novo procedimento, protocolos de segurança e outras atividades nesse sentido. Muito bem, nós estamos aqui com os principais líderes setoriais que envolvem toda a cadeia do turismo de negócios e os secretários de turismo dos dois principais estados, o estado de São Paulo, Vinícius Lumers, e Otávio Leite, do estado do Rio de Janeiro. Nós vamos começar para que todos a gente possa realizar várias perguntas e chegar num denominador comum, que é o nosso propósito desse nosso meeting aqui, que é realmente a data de início da volta dos eventos e das feiras aqui no nosso país. Nós tivemos aí o nosso governador João Dória, que deixou ainda um pouco de lado o setor de eventos B2B, que são eventos de negócios que geram resultados impactando na economia, impactando também na economia da cidade. E o Alexandre Sampaio, que é o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, sabe a importância que é o turismo de negócios na ocupação hoteleira e seria uma excelente alavanca para que se pudesse fazer, dentro de todos os protocolos necessários, a retomada da ocupação hoteleira. Alexandre, eu queria que você falasse um pouco, vou passar a palavra para cada um dos nossos convidados, mas vamos iniciar com você, dada a importância que você tem na sua lideração desse setor, que é o setor de hotéis, bares, restaurantes e similares, que são envolvidos em todo o processo do turismo de negócios. Tá ok. Eu vou, então, aproveitando aqui, Adelson, nós estamos aqui com esse tema tão importante, com pessoas tão decisoras no setor de atuação. Acho que a gente tem uma oportunidade única aqui de fazer com que esse debate vire
um norte para que realmente as coisas voltem a funcionar nos grandes centros, nas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, e tudo isso poderia ser feito de uma maneira que hoje está se tornando a união dos setores em pró da retomada da economia. Claro. Olha, hoje no Brasil você tem uma representatividade de mais ou menos 60 mil empresas ligadas direta ou indiretamente nesse setor de eventos. Somente nesse setor, como você está colocando, a importância dele, são 2 milhões de empregos diretos. Então, você, olhando hoje a informação com relação ao desemprego, ao aumento do desemprego no Brasil... Você sabe que o número do desemprego, dados do IBGE de maio, nós chegamos a quase mais de 28 milhões de brasileiros que estão fora da sua atuação. Nós tínhamos um grande número de empregos informais que fazem parte hoje desse número, que antes da pandemia estávamos aí em torno de 11 ponto alguma coisa desempregados no Brasil. Isso a gente vai falar muito com o Tirso também, que é um grande líder e que faz, através do Sebrae São Paulo, desenvolver a cadeia produtiva. Com certeza. O Sebrae tem um papel fundamental nessa fomentação dos pequenos negócios, nos negócios locais, e nessa cadeia de turismo e de eventos, que foi a mais afetada, o momento é agora. As autoridades precisam analisar qual é a melhor forma e o momento certo para essa retomada. Bom, enquanto a gente está tendo um probleminha aqui com o áudio do Alexandre Sampaio, já voltou o áudio do Alexandre, Lucas, nosso diretor de cena. Vamos passar para a Fátima Facuri, que tem a liderança nesse importante setor, que é o setor de feiras e eventos. Tudo bom, Fátima? Olá, Otávio, tudo bem? Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, muito sucesso no evento. Obrigada também, Adelson. Eu fico muito feliz, Fátima, em tê-la aqui conosco hoje. Você que tem feito um trabalho brilhante junto com a liderança sua e do Alexandre Sampaio, podendo levar a relevância do nosso setor de turismo de negócios ao ministro da Economia, Paulo Guedes, a todas as pessoas que têm o poder, né, de discernir a importância desse setor. Você pode falar um pouquinho da atuação da BEOC, Fátima? Sim, lógico. Bom, eu estou presidente da BEOC Brasil, né, a entidade que representa os interesses dos organizadores de eventos, promotores e alguns associados que fazem parte da cadeia dos serviços. Bom, nosso faturamento foi a zero, né? Todos nós sabemos. Foi um dos setores mais impactados. Com certeza, né? A pesquisa que nós fizemos, a BEOC e o BRAF, juntamente com o Sebrae, mostra que 98% das empresas tiveram faturamento zero. Bom, então nós dividimos em alguns momentos, em algumas fases, vamos dizer assim. A primeira fase, nós buscamos a união, né, junto com o trade, das associações que compõem o trade nacional, o trade do turismo, para que juntos com o governo federal tivéssemos algumas medidas que mitigassem, né, que encontrássemos medidas que mitigassem o impacto. Conseguimos, né, avançamos na medida na MP 936, que dispõe sobre a manutenção dos empregos, a medida 948, que também é uma medida que nos ajuda muito, que é em relação ao cancelamento dos serviços, né, dos eventos e reservas de eventos. E o segundo momento, vamos dizer assim, foram os protocolos, né? Os protocolos, fomos estudar todos os protocolos, entender quais seriam os melhores protocolos para o nosso setor. Aí eu vou te falar de eventos como feiras e congressos, aqui focados em feiras e congressos. Vamos falar de feiras B2B, também, né, Fátima? Que são feiras de negócios, né? Isso, a feira B2B. E juntamente com a UBRAF, estudamos e formulamos um documento um documento responsável, seguro, para que nós pudéssemos realmente voltarmos, né, entendermos tudo o que estava acontecendo, e assim nós fizemos um documento, inclusive, que alguns países usam, um documento internacional, e seguimos esse modelo. E agora, neste momento, nós estamos esperando a retomada. Nós precisamos saber o sinal verde para a nossa retomada. Esse é o ponto, que é onde a gente quer chegar, Adelson, que é justamente junto com os dois secretários de turismo dos dois estados mais importantes do nosso país, uma data.
porque eu acho que não só a cadeia produtiva que trabalha, os promotores, os pavilhões, centros de convenções e todos os indutores, até chegar à hotelaria, precisam ter uma definição. Eu queria fazer essa pergunta e trazer, de novo, a gente consegue voltar com o Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Alimentação e Hospedagem. Me ouvem agora? Perfeito, Alexandre. Estou te ouvindo perfeitamente. Boa noite, Otávio. Boa noite, Adelson. Prazer estar aqui com vocês de novo, num momento, num tema super importante, que seria a retomada das atividades de turismo de negócios e dos eventos relativos ao Covid. Quero saudar a Fátima Facuri, nossa profissional e líder do setor de eventos, na organização de feiras, eventos, congressos. Saudar o meu secretário Otávio Leite, saudar o Lumes, que vai entrar daqui a pouco, e todos os companheiros que hoje estão nesse webcam, nesse web connection comigo. O setor de eventos, de feiras, ligados ao corporate, é fundamental para a recuperação do setor de hotelaria, alimentação fora do lar e entretenimento. Sem ele, nós não vamos conseguir suprir esse ato e voltar a um nível mínimo de faturamento que dê sustentabilidade dos negócios. Nós estamos vendo algumas aberturas, literalmente singulares, de hotel e eventualmente de restaurante, com alguns reveses, infelizmente, por parte de hotéis que voltam atrás pelo nível de contaminação que se apresenta, mesmo que minimamente alterado. Há um receio muito grande desses governantes e temos tido, então, movimentos de empresários, não só do turismo também, mas também do comércio, pedindo e demandando junto às autoridades um pouco mais de compreensão, mas principalmente um trabalho em conjunto para que se possa ter uma medida segura e contínua e perene desse processo. Os empregos estão em jogo, a sustentabilidade das empresas está em jogo. Eu acho fundamental que seja feito um trabalho sinérgico entre empresários e governos locais, e eventualmente com a participação do Estado, para que nós possamos superar esse processo. E dentro dessa linha, o turismo de negócios é fundamental. Os hotéis e restaurantes vão sofrer muito nesse segundo semestre. As notícias não têm sido boas. Logicamente que a aprovação da 936 foi um passo importante. Nós estamos esperando aí a 944, a 948. Em suma, são medidas que se apresentam, mas fundamentalmente é preciso um pouco de uma ação conjunta para que a gente possa voltar com os eventos, dado que uma preocupação que nos atinge é que as empresas e as pessoas que viajam normalmente possam declinar desses deslocamentos, até pela falta de muitos voos, e possam tentar fazer trabalhos à distância e, eventualmente, não demandar hotelaria, restaurantes e eventos Brasil afora. Alexandre, eu acho que você é um dos principais líderes, né? Temos a Fátima, que vocês têm feito um trabalho de diálogo com o governo, que nós estamos junto ao nosso ministro Paulo Guedes, junto aos principais políticos, deputados, senadores, e eu acho que a importância do setor de turismo de negócios, tendo um protocolo de trabalho em toda a cadeia alinhada, e essa união vai poder trazer a retomada com segurança, seja na ocupação, desde a chegada no hotel, na hospitalidade, onde a Federação Brasileira de Alimentação e Hospedagem bem fala que aconchegue-se, a sua segurança é por nossa conta, né? Então, todo esse alinhamento até chegar no centro de convenções, nos pavilhões, nos restaurantes credenciados para atender os visitantes, eu acho que as pessoas podem fazer as suas viagens de carro, de dos estados para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e eu quero, vamos passar esse diálogo, porque o que o mercado precisa e o que ele quer é uma data para se dar início a todo esse processo, porque eu sei o quanto que vocês e nós estamos unidos em prol disso, o quanto as pessoas querem voltar ao seu trabalho e querem fazer com que as coisas aconteçam. E eu sei da importância da sua liderança, junto com a Fátima. Nós temos aqui o Tirso também, o Tirso Meirelles, do Sebrae, que faz um trabalho fantástico no nosso estado de São Paulo, alinhado com vocês também da Federação Brasileira de Alimentação e Hospedagem, junto também à entidade
nacional, né? E eu queria aproveitar esse momento e chamar aqui o vídeo da Federação Brasileira de Alimentação e Hospedagem, para a gente passar aqui. Muito bem. Alexandre, eu quero passar agora a palavra para o presidente do SEBRAE de São Paulo, Tirso Meirelles, para ele contar um pouco para a gente de todo o alinhamento com o setor de turismo, que é um dos setores também que o SEBRAE olha com muita atenção, e a gente sabe que o turismo ele gera uma economia rápida, e a importância que ele tem na economia de todos os países, e principalmente aqui do nosso país. Tirso Meirelles, um prazer recebê-lo aqui. Você que, além de um líder, um excepcional gestor, principalmente à frente agora do SEBRAE, conhece o nosso estado como poucas pessoas conhecem. E o turismo, Tirso, como é que nós podemos retomar o turismo de negócios alinhado com o SEBRAE? Uma boa noite, Otávio, uma grande alegria. Quero cumprimentar também o Adelson, essa dupla fantástica. Ao cumprimentá-los, não poderia deixar de cumprimentar também a Roberta, que faz um trabalho muito grande aí com vocês, cumprimentar a Fátima, o Alexandre, o nosso querido secretário que ainda não chegou, o Vinícius, mas dizer chegou, a vocês sim. O seguinte... O secretário já está aí, o Vinícius? Já está aí. Grande honra, Vinícius, desculpa. Então, grande amigo nosso. Na realidade, nós tivemos todos nós... Com essa pandemia, ocorreu realmente uma desestruturação do processo como um todo. Nós, com 1.500 colaboradores, fomos todos para home office e estamos fazendo um trabalho fantástico nesse sentido, onde disponibilizamos 150 cursos para orientar todo o micro pequeno empresário e as pessoas que ali se necessitavam. Ao mesmo tempo, nós preocupamos muito em salvaguardar as vidas e salvaguardar o abastecimento da sociedade, e trabalhamos exatamente com esse perfil. E nesse aspecto, nós sentimos muito a grande dificuldade que eram os bares, restaurantes, hotéis similares do turismo e toda a cadeia que envolve o turismo escolar, o turismo internacional, o turismo de negócio, o turismo de feiras, palestras. Nós, somando a Federação da Agricultura e Pecuária de São Paulo, o Senar e o SEBRAE, nós fazíamos mais ou menos 5.000 eventos em São Paulo e no interior do estado, e realmente foi algo muito surpreendente com tudo que aconteceu. Mas naquela ocasião, no final de março, nós fizemos uma pesquisa, Otávio. Uma pesquisa porque as coisas realmente estavam indo muito preocupantes. E essa pesquisa nos diagnosticou que nós precisaríamos fazer um enfrentamento da dificuldade existente. Então, era onde que nós tínhamos de conversar com os comerciantes, para que eles conversassem com os donos dos seus imóveis, para falar, olha, eu não consigo pagar o teu aluguel. Me desculpe, mas vamos parcelar, vamos fazer algum procedimento para que você possa me ajudar. Fomos ao governo do Estado, governo federal, pedir que os impostos fossem reestruturados de forma diferente. Mostramos que a micro pequena empresa e a média empresa, inclusive, tem o seu capital de giro para 15 dias. Nós verificamos que os fornecedores também tinham problema de pagamento. Então, nós fizemos esse kit de tratamento setorizado, onde no www.sebraesp.com.br, onde toda essa equipe bem estruturada atende e orienta o pessoal.
Prova Otávio, que nós fizemos uma parceria muito interessante com o Tony Sando, que todos vocês conhecem, do São Paulo Converge Bureau, que é o Enfrenta, que é uma parceria que nós fizemos, e é por isso que eu acho muito importante o teu slogan, sempre juntos somos mais fortes, e sem dúvida nenhuma, esse momento que você está nos dando, para que nós possamos ter o conhecimento e a expertise desses grandes profissionais que estão hoje dividindo conosco essa live, para que a gente possa construir cada vez mais esse compromisso de mudança. Nós sabemos, Otávio e Adelson, que as circunstâncias são muito delicadas, né? Por quê? Porque nós vamos ter essa pandemia até chegar uma vacina. Então, para você ter uma ideia, nós temos a dengue no nosso país há quanto tempo? Onde você vê o mosquito e você vê a larva, e nós não conseguimos acabar. Agora, você imagina um vírus invisível e infeccioso. É algo muito sério, nós temos que preservar a nossa vida, mas nós não podemos parar o processo da economia, do emprego e renda, e aí vem a responsabilidade de todos nós com os protocolos. Hoje o SEBRAE tem os protocolos de todos os setores para poder ajudar, contribuir e estar junto no processo como um todo. Como você muito bem disse, o Alexandre também, a importância dos protocolos, eles são importantes não só por existir o protocolo, mas a homogeneização do processo como um todo. Se eu for num hotel em Rio Preto, ou hotel em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ele tem que ter o mesmo padrão de confiança, transparência, e isso em todos os lugares. No teatro, quando retornar, vai ser de forma diferente. Então, nós temos de visualizar o momento do turismo, um momento do seguinte, as experiências que nós tivemos antes da pandemia, mas hoje, todo plano que você faz de gestão, ele é totalmente diferente, porque o cliente vai ser diferente, o cliente vai ser muito menor do que nós tínhamos de cliente. Então, todo o remodelamento do plano de negócio é totalmente diferente. É por isso que precisamos sempre, diuturnamente, daqui para frente, sempre estarmos juntos, dialogando como nós temos esse contato com o Vinícius Lumetz, que tem uma experiência fantástica, conhece muito o SEBRAE, tem uma experiência vasta internacional, e ele tem nos dado muita liga para que a gente possa cada vez mais fortalecer um processo como um todo. Mas, sem dúvida nenhuma, uma situação complexa, difícil, mas tranquila para que a gente possa, tendo a responsabilidade de utilizarmos os instrumentos da Organização Mundial da Saúde, máscara, distância, todo esse procedimento, nós vamos nos salvaguardar as pessoas que estão ao nosso redor e vamos conseguir manter as nossas atividades. As atividades são obrigatórias manter, mas nós temos de acompanhar todos os índices, que vai ter de abertura um pouquinho, fechamento para o outro, e nós vamos ter de voltar à vida nossa. E esse momento da retomada do turismo envolve essa quantidade da cadeia produtiva importantíssima. Então, nós estamos realmente focados nesse processo para que a gente possa fazer esses protocolos de segurança, orientar e fortalecer. E mais do que nunca agora, Otávio, mais rapidamente, nós estamos num momento muito crítico. Então, nós temos conversado muito com o governo para desenvolver isso. Nós tivemos essa dificuldade de chegar na ponta esses recursos, fomos ao governo do Estado. O governo do Estado foi feita uma parceria muito grande com o governo do Estado de João Dória, onde nós, junto com o Desenvolve São Paulo e o Banco do Povo, fizemos uma parceria muito grande entre SEBRAE e Desenvolve São Paulo, onde nós temos as condições de ajudar a contribuir com um processo como um todo, que é o crédito orientado. Então, o governo teve a sensibilidade nesse sentido e fizemos esse trabalho já fazem praticamente 2 meses. E agora, há 15 dias atrás, nós fizemos o FAMP. O FAMP é um processo, só São Paulo entrou com 50 milhões de reais no SEBRAE Nacional e os outros estados, proporcionalmente a cada estado, conseguimos aí praticamente 1,5 bilhão para fazer a alavancagem do empréstimo. E essa alavancagem de empréstimo, ela faz uma alavancagem de 12 vezes mais do valor que você põe como garantia. Então, nós estamos emprestando aí 14 bilhões junto com a Caixa Econômica Federal. E para você ver, nesse período de 20 dias, nós já emprestamos 1,5 bilhão.
para que realmente o crédito chegue no momento que o micro pequeno precisa, nesse momento de respirar o seu capital de giro. Essa é a nossa luta nessa retomada e, sem dúvida nenhuma, só seremos fortes se nós estivermos unidos. E não adianta, Otávio, não adianta. Não podemos deixar ninguém de fora. Todo mundo tem de dar a mão, é uma pandemia mundial, mas nós temos de sair disso com todo mundo junto, a darmos a mão, todo mundo do setor, da cadeia produtiva, para que a gente possa superar o quanto antes essa problemática toda. E vamos superar, e já estamos superando. Muito bem, Tício. Eu estava vendo ali o livro do Dr. Fábio ali em cima, né, que muito orgulho me dá conhecer o seu pai, o trabalho que ele desenvolve junto à agropecuária e toda a importância do agronegócio no nosso país, né, que eu acho que é um setor importante aí para a gente poder retomar também. E você, né, Tício, que à frente do SEBRAE está fazendo um trabalho aí que consegue ver de todos os lados e de todas as formas, podendo ajudar essa união que a gente está provocando aqui, justamente para retomar, pelo menos as feiras B2B, que são as feiras de negócio, que hoje as empresas estão precisando também fazer negócios, vender os seus produtos, ampliar os seus mercados, né? E a gente tem aqui unido o Alexandre Sampaio, a Fátima Facuri, você, e agora vamos conversar com o secretário Otávio Leite do Estado do Rio de Janeiro, o segundo maior estado do nosso país, que também sabe da importância do turismo de negócios na cidade do Rio de Janeiro. Tudo bem, Otávio? Muito boa noite a todos. E considerando que é raro o encontro de dois Otávios no mesmo ambiente, eu queria, em seu nome, meu xará, abraçar a todos que nos ouvem nesse instante, viu, Neto? Eu estou ouvindo aqui atentamente, muito relevante as ponderações gerais, a sua pergunta está posta, afinal, quando se abrirá? É a data que nós precisamos, secretário. Qual é a data? Nós não somos infectologistas, é um tema complexo, mas vamos tentar resumir algo mais simples. Todos queremos e sabemos que protocolos precisam ser observados e que todos os lugares esses protocolos já estão construídos. Eu penso que por completo. Então, todos os atores econômicos que gravitam em torno do processo, e aí, no campo mais macro, turismo, os meios de hospedagem, grandes hotéis, médios, pequenos, pousadas, interior, agências de viagens, organizadores de congressos, seja no seu escritório, seja na propriedade própria deles de tocar o evento, transportadores turísticos, atrativos turísticos, enfim, toda essa gama de atividades e serviços que se presta em relação ao componente turismo, ali cada qual de per si já sabe que é preciso que esses mandamentos básicos, regras de ouro, sejam observadas. Eu confio muito nesses pressupostos, na ação de responsabilidade de cada um desse profissional, certo? Porque, no fundo, não há estrutura pública capaz de fiscalizar tudo e a todos, o que seria também uma ilação, e, por outro lado, é preciso ir para uma dimensão mais moderna das relações entre o público e o privado, enfim, entre as empresas e os seus consumidores, entre o produto e o consumo, enfim. Nesse sentido, eu acho que o passo que a gente tem que dar aqui, nós estamos tratando de algo que nos é afeto, né? A retomada. A retomada aqui já se delineou. Ela tem que ir gradualmente, mas tem que ir forte. A esfera internacional, ela está, em algum momento, separada, deixemos para lá, mas vamos intercambiar. Tem muitas atividades de eventos, simpósios, feiras, seminários, exposições, jornadas científicas, que são itinerantes. Vamos rodar o máximo possível, fazer com que eles aconteçam dentro do respeito a esses pressupostos, que todo mundo já sabe quais são. Então, é uma questão meramente de acreditar, de confiar na responsabilidade dos atores econômicos, do poder público, ter a salvaguarda em havendo algum tipo de problema, poder intervir de alguma maneira mais fácil, e é por aí. Eu estou otimista que nessa estaca zero
nós teremos um regirar da roda cada vez mais forte e, numa sequência, eu tenho certeza que Rio de Janeiro e o país como todo vão se recuperar do ponto de vista do turismo. Não vou falar de outras coisas, mas do turismo nós vamos chegar lá, eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Secretário, o Rio de Janeiro é o cartão postal do nosso país. Nós temos no Rio de Janeiro a imagem do Brasil, né? Hoje, nosso país não está sendo tão bem visto lá fora como já foi em outras ocasiões, né? Eu estou aqui com o Adelson, a gente tem muito assunto aí pela frente, né? Pois é. Mas eu vou fazer uma perguntinha rápida só para o secretário, em relação à abertura dos shoppings aí no Rio de Janeiro, alinhado às normas aí do governador Witzel aí do Rio. Como é que vocês estão, secretário? É preciso lembrar que o governador tem uma autoridade que perpassa todos os municípios e o que ele propõe considera-se, portanto, do ponto de vista jurídico, um indicativo. Cada município, cada qual, especificamente, pode modular isso. Mas a abertura dos shoppings, de maneira responsável, ela pode fluir, no meu entendimento, aqui modesto, como homem público, na avaliação. Afinal de contas, é um setor que controla melhor, né, internamente, o fluxo, a não aglomeração, o respeito ao distanciamento, ao uso obrigatório das máscaras, o lavar as mãos com álcool gel a cada instante, por aí vai. Então, é uma questão de comportamento. Tá aí, o legado que resultará como caldo cultural disso tudo é a nossa postura, o nosso comportamento, né? E isso se dá em qualquer ambiente. Então, eu não vejo mal nenhum em abrir os shoppings de maneira responsável. Então, Adelson, eu queria que você fizesse uma pergunta para o nosso secretário. Aproveitando o gancho da pergunta que eu fiz, eu queria que você também aproveitasse e, secretário, os eventos B2B são eventos até mais assim, com distanciamento ou com algumas práticas de protocolo possíveis de acontecer e com menos possibilidades de aglomeração. Então, isso também induz a retomada da economia na rede hoteleira. Então, seria uma boa não, é a oportunidade. Tem alguns pontos relevantes nesse sentido, que ultimamente a capacidade hoteleira tem operado abaixo de 5%. Normalmente, eu acho que a maioria é com profissionais na área de saúde, coisas assim. Exatamente. Para não... O momento, na última pesquisa que eu acompanhei sobre o perfil de estrangeiro que veio visitar o Brasil, ele tem um perfil entre 20 e 30 anos, com bastante poder de aquisitivo. O momento hoje da economia com dólar navegando na casa de R$5, é um momento que estimula o turismo para o Brasil. Mas aí alguns internautas me pediu para que eu fizesse essa pergunta para os dois secretários, né? Como mitigar e quais são as ações que a gente pode executar daqui para frente para fomentar esse turismo nesse momento que, teoricamente, se não fosse pelo efeito da pandemia, ele é tão favorável ao turismo no Brasil nesse momento, tendo em vista que a imagem do Brasil, como você colocou, Otávio, não está muito favorável nesse momento. Então, é necessário criar algum estímulo para reverter essa imagem do Brasil com relação ao confrontamento da epidemia. Como é que você está vendo isso, Otávio? Rapidamente. Primeiro, é estabelecer de forma concreta confiabilidade. Fazer com que aqueles que estão desejando vir para cá tenham confiança de que aqui, aonde ele se hospedará, por onde ele irá, qual transporte utilizará, tudo obedece a preceitos, regulamentos e regras fundamentais de profilaxia e de saúde pública. Ponto. Isso é fundamental. Tanto é que nessa diretriz, nós no Rio de Janeiro criamos um selo, né? O selo Rio de Janeiro Turismo Consciente, que todos os operadores e todos os atores econômicos se cadastram e ali apresentam, portanto, o seu compromisso público por autodeclaração que estão cumprindo essas regras e, por outro lado, o cliente, o consumidor, ao querer
ir a algum lugar, identifica se naquele município quais são aquelas opções que ele tem de hospedagem, de meio de transporte, de restaurante, bares, enfim, de todas as opções que compõem entre aquele velho e clássico dilema: onde ficar, o que fazer, onde comer. Então, feito isso, a gente ganha uma estatura de responsabilidade em oferecer os produtos turísticos, fazendo com que as pessoas venham para cá com mais tranquilidade. A saída vai estar sobre rodas, no primeiro momento no lazer, nós sabemos, é nesse eixo Rio-São Paulo, Rio-Belo Horizonte, Rio-Vitória, né? E vice-versa. É importante também que também nós possamos ir a São Paulo, passar um fim de semana, coisas do gênero, mas o fato é que essa parte B2B, né, dos eventos que tem uma relevância estratégica, são sementes que se plantam, né? São verdadeiras sementes econômicas. As pessoas não têm a menor ideia, às vezes, do que isso representa em termos de giro econômico, de vindouro ganho para a economia local. Essa que é a verdade. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que enfrentar. Nós temos o produto. Essa que é a verdade. E isso ninguém nos tira, né? E agora, com mais oxigênio, porque, afinal de contas, a poluição diminuiu. E todos quererão, em algum momento, quando as portas se abrirem, terem um reencontro com a natureza, terem um reencontro com as suas atividades profissionais. Enfim, é por aí que nós devemos caminhar. Eu tenho otimismo. Sem dúvida, Otávio. Eu acredito muito, e conforme falei no início da sua participação, o Rio de Janeiro é o cartão postal do nosso país, né? E eu acho que os próprios brasileiros, os próprios, que nem você disse muito bem, os cariocas virem a São Paulo ir ao Rio, eu acho que vai ser um momento da retomada e de poder desfrutar de momentos que antes não eram tão desfrutados como vão ser agora, a partir agora da confiabilidade de todas as ações poderem estar recebendo. E como diz a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, né, aconchegue-se, a sua segurança é por nossa conta, né? Nós estamos aqui com o nosso secretário também da principal cidade do nosso país, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo. A honra estar com esses dois secretários simultaneamente aqui com vocês. É um momento, eu sempre posso falar, são momentos históricos que nós conseguimos propiciar aos nossos internautas. Vinícius Lumertz já está conosco? Opa! Secretário Vinícius Lumertz, um prazer recebê-lo aqui. Fiquei muito feliz em vê-lo recentemente nos telejornais aqui do nosso país, onde você mencionou as feiras B2B como um retorno e como uma geração na economia do nosso país. Nós estamos aqui com o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, a Fátima Facuri, o Alexandre Sampaio, a Fátima, a presidente das empresas de eventos e feiras, a BEOC, e esse diálogo aqui não poderia ser bem mais colocado, junto com o Tirso Meirelles, também presidente do SEBRAE do Estado de São Paulo, para o retorno do turismo de negócios. E você já tem isso no seu radar, não é isso, Vinícius? Bom, sim, primeiro, Otávio Neto, muito obrigado. Saudar a todos que falaram e presentes, o Tirso. Vocês têm uma ideia, quando eu era diretor técnico nacional, eu me relacionava com o Fábio, pai do Tirso. Doutor Fábio. Parceiro aqui em São Paulo. Doutor Fábio, né? E também saudar o Alexandre, que é um irmão, um grande amigo, meu querido irmão Otávio, secretário, parceira filha, Fátima, todos os presentes. Sim, sem dúvida nenhuma, o turismo de congressos e feiras é essencial, não apenas para o turismo, mas pelo seu significado da cadeia produtiva. Não, a nossa expectativa, evidentemente, de que essa fase de Zoom, de webinar, isso veio para isso se inventa como uma coisa que vai passar a ser parte do que convencionaram chamar aí de novo normal. Nós não temos ideia exatamente do que vai ser o novo normal, porque nós acabamos esse processo de adaptação. Nós temos aqui uma tendência a imaginar que esse problema possa ser eliminado,
E uma outra tendência de entender que com relação a esse problema, nós temos que nos adaptar. Posso, preventivamente, muito mais. Lógico, eliminado o problema seria a vacina. E bem mais provável que até junho do ano que vem, nós aqui em São Paulo estamos no processo de vacina, que nós tenhamos que fazer um enorme esforço de adaptação aqui nos demais países do mundo. Eu fiz um webinar essa semana com o WTC. Eu acompanhei. Você acompanhou as tendências, essas discussões, junto com o Expedia, o vice-presidente do Expedia, o presidente Glória, foi ministro do México, que você conhece, já esteve aqui conosco, e também 2 semanas atrás, o CVT, o Jura Polochvili, que é um antigo amigo também, a doutora a chefe lá do Departamento de Turismo da Universidade da Politécnica de Hong Kong. Nós temos conversado com muita gente, todos nós aqui estamos lendo, procurando entender. Nós estamos, na prática, iniciando um novo século. O século XX ele começou mais ou menos pelos anos 19, a Primeira Guerra Mundial, ele teve um episódio soviética, e você vê que ele se arrasta até a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética. Francis Fukuyama, o famoso economista de Harvard, se enganou, é o fim da história. Um modelo só. Nada mais equivocado para um homem inteligentíssimo. A história, ela não para. Então, hoje, quando nós abordamos esse tema da Covid, nós não podemos falá-lo. O que seria esse novo século? Esse novo século não começou no dia 1º de dezembro desse século. Ele está começando agora, porque tanto quanto os primeiros 17 ou 19, 20 anos do século XX foram muito mais parecidos com o século anterior, quanto esses últimos 20 anos ainda foram parecidos com o século anterior. A mudança pode ser essa, porque também no início do século XX teve a gripe espanhola, coincidentemente. O que eu suponho que possa estar tendo que fazer parte de alguma maneira da nossa maneira de enxergar as coisas? Primeiro, existe aquilo que é racional, existe aquilo que é tático, né? Existe aquilo que é estratégico, existe aquilo que é político, existe aquilo que é filosófico. Mas agora surgiu, acima do filosófico, do político, do estratégico, do tático, operacional, o biológico, o ambiental biológico. E isso é um possível e provável que vai demarcar como as ideologias, o processo de globalização e da queda dos regimes primeiro nacionalistas da Segunda Guerra Mundial, fim da Segunda Guerra, que é a continuação da primeira e depois dos regimes socialistas. É sempre um projeto inacabado, mas ele tem um ciclo que, por exemplo, Fukuyama disse, então a história acabou. E aí, como é que a história começa de novo? É possível que seja nesse quadrante biológico. A primeira boa formulação que eu vi sobre isso, é bem recente, é do professor intelectual francês Jacques Attali. Eu tive apenas um breve encontro com ele na década de 80, no período na França, e ele é muito influente. E ele está falando uma coisa muito interessante. Nós precisamos entrar agora numa chamada economia da vida. O que é essa economia da vida? É a economia que a Coreia estava preparada para enfrentar a questão da saúde. Ela não teve problema dos equipamentos, não teve problema. Ela já veio em SARS e MERS com máscara. Ou seja, a adaptação para essa lógica. A noção de PIB nós vamos ter que reformular. Porque uma economia da vida, ela passa por mais educação, mais saúde. Quando se pensa na despoluição do Rio Pinheiro, nós estamos falando de Pinheiro, é uma economia da vida, no sentido que devolve o ambiente turístico para São Paulo, dá um ambiente turístico, mas ao tempo recupera uma área de saneamento básico de 3 milhões de pessoas. É desse PIB que nós estamos falando. E eu acho, penso, estimo, que a retomada do turismo tem a ver com a nossa adaptação, com essa mudança da lógica de investimento em PIB, para que haja equilíbrio, para haja saneamento, para haja limpeza, para que haja mais saúde, mais educação, mais tecnologia. Porque o que é uma máscara
máscara hoje, talvez não seja uma máscara, né? Uma máscara hoje é isso aqui, mas uma máscara daqui a 3 meses pode ser algo muito diferente. Então, quando nós falamos de adaptação e novo normal, sejamos cuidadosos, porque as adaptações, nós já fizemos protocolos, está tudo pronto, estamos bem posicionando as saídas e funções. Shopping delas, nós estamos agora tratando de restaurantes, dia e noite tratando de restaurantes, dia e noite tratando da abertura de congressos e feiras, né? As feiras estão propugnando, todo o conjunto, por uma saída que seja semelhante ao B2B, semelhante às feiras, sejam semelhantes ao shopping. Só que, Otávio, a gente falava de como se vendia a feira no Brasil. Olha, ano passado teve 50 mil pessoas, olha a foto da abertura, olha a foto dos corredores, olha a foto dos estandes, olha como tem gente, né? E agora, depois de tantos e tantos anos, a gente vai ter que dizer o seguinte: não, é possível fazer diferente, né? Com um método que proteja a ação. Então, esse é um negócio trabalhoso, e é um negócio da adaptação. E você falou que você assistiu os webinars aí, a China voltou até a Coreia, né? A Europa também está assim. Então, o quadro, nesse aspecto, é dramático no curto prazo. É dramático, né? Mas nós vamos abrir aqui em São Paulo, né? A questão é que, como disse o Otávio, nosso co-irmão secretário do Rio de Janeiro, o governo do Estado, ele diz assim: olha, esse é fase 1, 2, 3, 4, 5, são vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Cada coisa está em cada lugar, e o Estado diz para o interior, para os municípios, por regiões de saúde, são 6, então 17 regiões de prefeitos casam com essas regiões de saúde, e as adaptações são feitas proporcionalmente às condições de saúde, aí, leitos, UTIs, etc. E índice de transmissão, agora a testagem. Por isso que eu me refiro à ideia da adaptação. Nós vamos caminhar nessa lógica. Bom, dito isso, eu não estou dito os detalhes, até volto no final, eu quero dizer que nós temos também, eu acabei de sair do webinar agora com pessoas da área de meio ambiente, de parques, nós temos uma imensa oportunidade no Brasil, e eu acho que o texto pincelou as ações aí, a oportunidade daquele Sebrae. Nós temos uma imensa oportunidade no Brasil de mudarmos o ambiente de negócios do turismo no Brasil, por necessidade, não mais por desejo, vontade. Nós temos um país que tem um potencial turístico que é o maior do mundo, da natureza é o maior do mundo, na cultura é o 8º, mas tem o 100º, 37º pior ambiente para montar uma empresa em turismo. Sem dúvida. Isso é ilógico do ponto de vista irracional de sermos uma das 10 maiores economias do mundo. E você ouviu a Glória Guevara falar ontem no nosso webinar, que o Brasil pode ser um dos 5 maiores potências turísticas do planeta. E no livro que eu organizei também, Brasil Potência Mundial do Turismo, está escrito lá que é um mega potencial, mas que está travado. E aqui em São Paulo nós estamos buscando destravar. Quando nós baixamos o CMS do QAD, botamos mais voos, etc., em 2019, no ano passado, nós crescemos 5%. É muito no PIB, 5%. É um crescimento que hoje é mais que chinês. Quer dizer, a China nem cresceu, vai diminuir 2, 3 esse ano, mas 5 é muito. Aumentando 50 mil empregos. Só que agora isso não está mais na mesa. Mas está na mesa o turismo de proximidade, de parques naturais. A política de distritos turísticos, está indo para a Assembleia, eu estou me alongando, eu peço perdão, só que eu vou concluir, ela permite a instalação de parques temáticos em São Paulo, que nós possamos convidar os investidores internacionais, porque agora nós tiramos, lá no final do governo Temer, o imposto de importação dos equipamentos. Então, a irracionalidade burocrática e segurança jurídica no Brasil, se elas forem removidas agora, adaptarmos a esse momento do Covid e entendermos que a produtividade do Brasil em geral é 1/5 da americana, 1/4 da produtividade europeia, e que nós não vamos crescer na vida nesse nível, nós precisamos
melhorar essa situação, para os investidores, o investimento aparecerem, eu quero concluir dizendo o seguinte: é possível que nós enfrentemos tudo isso e, motivados pelas reformas necessárias para criar um ambiente adequado de negócio, nós estejamos daqui a 3 anos, ou 4, ou menos, muito melhores do que nós estaríamos se não tivesse havido a crise. Essa é uma visão otimista, realista. Onde é que está o otimismo? Que isso aconteça. Onde é que está o realismo? Se isso acontecer, vai haver essa mudança de patamar. Nós vamos crescer no turismo, não 5, mais 6, mais 7, 8, quem sabe 10%. É possível, inclusive com resorts integrados, com cassinos, com marinas que sejam licenciáveis, com a economia do mar, com a economia dos parques. É possível, sim, fazermos uma revolução no turismo e ajudar a indústria com isso. Então, não me alongando, nós estamos negociando agora a abertura, como propôs o Otávio Neto, nós estamos negociando com todo o setor e com o time de contingência, são 19 especialistas, os itens restaurantes, bares e similares, isso aí é o Edson Pinto, a Brasel, a ANR. Nós estamos com todos os grupos aí que participaram dos protocolos também, das entidades ligadas a congressos e feiras, e também com parques temáticos, né, com a Lambalat. Esse nós estamos construindo, mas eu gostaria de deixar bem clara essa macro-reflexão, para que nós não nos percamos em entender que é apenas mexer numa coisinha ou outra que vai estar tudo solucionado. É uma grande adaptação de um século que acabou de começar e que pode terminar muito bem, pode andar muito bem para todos nós, se nós mudarmos. E no Brasil temos muitas oportunidades que estão nas nossas mãos. Não dependemos de ninguém para fazermos as mudanças no Brasil. Sem dúvida, Vinícius. Eu tenho você como nosso ministro aqui do nosso país, hoje secretário do Estado de São Paulo, junto ao governador João Dória, com essa visão brilhante, onde você lançou o seu livro, inclusive no encontro do setor de feiras e eventos que aconteceu no Jockey Club aqui em São Paulo no ano de 2019. Eu falo assim, a visão otimista, né, Adelson? Eu acho que nós temos aí um secretário, já 2 secretários, né, dos 2 principais, o principal estado de São Paulo, o principal segundo o Rio de Janeiro, com uma visão bastante otimista e com uma visão bastante pujante do que é o turismo, né, em todos os setores e o que ele pode representar para a economia. Mas eu quero voltar lá, eu quero que você faça uma pergunta para o nosso presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, Alexandre Sampaio, que sabe falar exatamente, né, da importância dessa retomada de alguma forma para as redes de hotéis, onde eu vejo que o turismo de negócios pode ser um grande aliado em toda a cadeia envolvida, em todos os protocolos necessários e impactando na frente a geração de negócios nas feiras B2B. Bom, sem dúvida nenhuma, eu gosto do termo o novo normal, né? Que está se criando novos conceitos e novas formas de se trabalhar nesse segmento. Eu tive a oportunidade de passar por 2 crises no segmento de saúde na Ásia, no período que estive lá, e eles estão muito mais bem preparados do que a gente, até porque foi a primeira pandemia, primeira crise na gestão pública que o Brasil passou, mas traz grandes aprendizados, né? A gente estava falando um pouquinho de novo normal, eu estava lembrando que, por exemplo, um grande sucesso no século passado, que era a questão do drive-in, agora parece que está voltando na moda, Otávio. Está passando... Os anos 60. Está voltando aí a ganhar uma representatividade em alguns segmentos. Mas a pergunta que eu gostaria que alguns internautas aí pediram para que eu levantasse, é que todos os desdobramentos contra esse momento tão crítico para o setor de turismo e de eventos, quais são as ações necessárias nesse momento para poder diminuir esse setor tão afetado no que tange a questão, não só os profissionais liberais, mas todos os setores da cadeia dessa área de turismo e de eventos. Então, gostaria de uma abordagem nesse sentido. Quais as expectativas, o que a gente pode esperar, quais são as grandes lições tomadas nesse sentido
E quais são os próximos movimentos aí? Porque parece que esse retorno vai demorar em torno de 1 a 2 anos para tomar a totalidade anterior, se é que vai assumir esse papel. Alexandre Sampaio, a sua visão dessa pergunta do Adelson. Adelson, eu não quero ser tão pessimista. Eu diria que talvez vamos botar aí o segundo semestre só, talvez no ano que vem seja muito melhor. Vamos tentar tudo. Eu quero ressaltar duas coisas importantes. Você vê que hoje tem nichos de hotelaria no Brasil afora em que o turismo de negócio tem sido responsável por grandes índices de ocupação. Offshore, na região de Petrolífero, por exemplo, de Macaé, apesar do número de hotéis fechados ser grande, realmente tivemos uma baixa significativa do petróleo, mas Macaé tem propiciado aos hotéis, alguns deles que permaneceram abertos, altos índices de ocupação por trocas de pessoal que sai da plataforma e fica em quarentena pelo menos 15 dias. Isso também se desdobra em Niterói, no Rio de Janeiro, que são hotéis que trabalham com essa cadeia de offshore. Agronegócio, polos de agronegócio Brasil afora, tem tido altos índices de ocupação, hotéis literalmente lotados, porque atendem uma cadeia ou atendem o business referente a esse processo independente de lazer. Regiões também de polos que estão recomeçando suas atividades industriais já têm experimentado uma ocupação crescente e áreas extrativistas, como, por exemplo, polos no Pará, no interior, ligados à atuação da Vale do Rio Doce, têm experimentado altos índices de ocupação. Então, prova-se aí que o turismo de negócio é fundamental para a hotelaria e que nós vamos ter aí, talvez a partir dessa premissa, a grande retomada. Eu acho que o segredo, não existe segredo, mas eu acho que o grande projeto, o grande foco que deve-se ter é divulgação, claro, projetos que denotem segurança, o aconchegue-se da federação vai com esse viés, ele é sinérgico aos protocolos do Rio de Janeiro, eventualmente de São Paulo, o próprio protocolo do governo federal, do turista seguro. E acho que um fato que deve ser mencionado é que, apesar do esforço brutal do governo federal em tentar viabilizar todo o arcabouço de ajuda às empresas na sua manutenção, duas coisas são importantes. Eu acho que nós vamos ter que enveredar e não podemos esquecer da reforma tributária no nosso país. Mais do que nunca, ela torna-se agora fundamental para a recuperação das empresas. Nós não podemos continuar com o arcabouço tributário que a gente tinha e, logicamente, isso passa por uma releitura da estruturação, da nova estruturação dos governos federais, do governo federal, eventualmente também da premissa da sustentabilidade do Estado, mas nós vamos ter que repensar o Brasil no arquétipo, no arcabouço do governo, não abrindo mão da sua atuação proativa em relação ao desenvolvimento empresarial, mas que ele seja menos pesado e mais ágil no sentido de colaborar com a iniciativa privada para que esse crescimento gere emprego, gere renda e consiga resgatar rapidamente o desenvolvimento desse país. Eu concordo, eu acho que a gente acompanha isso já há muito tempo aqui, né? Que seja feita a reforma tributária principal, né? A gente já teve aí algumas ameaças, né? O próprio Alexandre Sampaio acompanhou a reforma do trabalho, conseguindo aí que tivéssemos aí as contratações intermitentes, que foi uma vitória também da federação, junto ao deputado, eu não me lembro qual deputado na época, o Alexandre pode me lembrar, e eu vejo esse trabalho fundamental que é feito através da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. E a Fátima Abeoc, você hoje estava conversando comigo, um pouco antes agora à tarde, da importância, né, da data e da retomada das feiras B2B, que são feiras de negócios, onde é possível se colocar todos os selos, todos os protocolos, dentro de todos os padrões. E você me comentou que nós, o setor de feiras, do qual eu também faço parte, a gente tem uma cobrança muito grande de todos os órgãos juntos aos órgãos públicos, municipais, estaduais, e a gente, vocês principalmente, estão prontos, junto com toda a cadeia de hotéis, bares e restaurantes, para poder se criar um ambiente seguro para receber os visitantes
das feiras, de uma maneira que eles possam retomar os seus negócios. Recentemente aqui, a gente viu um exemplo com a abertura do comércio na cidade de São Paulo, uma aglomeração na 25 de março e no Brás, onde pessoas vinham de outros estados, de outras cidades, comprar produtos para retomar os seus negócios de vendas de produtos, de manufaturados, enfim. E dentro do ambiente de feiras B2B, nós sabemos que nós estamos lidando com um público consciente, né? Com um público que vai atender todas as normas de segurança e necessárias, né, para que se possa retomar esse encontro face-to-face, né, um encontro presencial, human-to-human, onde realmente a confiabilidade acontece. Porque nos eventos presenciais nós temos os 5 sentidos podendo estar presentes, até o 6º sentido, né? Aqui nos eventos online são ótimos, resolvem e vão resolver daqui para frente, eu acredito, muitas situações de reuniões através de plataformas, mas também a gente sabe dessa limitação e a gente sabe da possibilidade da retomada da economia e do funcionamento das redes de hotéis, bares e restaurantes. E eu sei que você, junto com o presidente da UBRAF, junto com o Alexandre Sampaio e demais entidades que representam o setor, vem fazendo um trabalho até de ter esse selo de confiabilidade, né, para que as pessoas possam visitar com uma certa segurança, porque também não adianta você produzir um evento, produzir uma feira, construir os espaços, fazer toda uma preparação e chegar lá, a confiabilidade, o visitante não vir, que são as pessoas importantes para se ter o matchmaking dentro dos eventos. Sim, é isso mesmo, Otávio. Na verdade, nós organizadores de eventos, nós não tememos o protocolo, desde que ele seja seguro, comprovadamente, inclusive liberado, né, pela autoridade sanitária, será mais um item que nós vamos ter que cumprir dentro de todos os itens que nós já cumprimos dentro da legalização de um evento. A UBRAF e a ABO, que se uniram juntamente também com a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, e eu fiz as minhas anotações aqui, só para, eu botei aqui, não falei, né, cumprimentando o Alexandre, que é o presidente do nosso conselho, né, de turismo da CNC, e o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Eu cumprimento todas as autoridades e todos os palestrantes presentes, e aproveito também para cumprimentar o nosso trade nacional, que com certeza estão nos ouvindo, né, os nossos amigos das associações com certeza estão na sala. Enfim, voltando aqui. Eu acho, Otávio, para não sair um pouco do seu questionamento, é que o que nós queríamos, na verdade, era um selo nacional único e que esse selo fosse orientador do segmento, né? Tanto para o setor de turismo, como eventos, congressos, hotéis, bares e restaurantes, porque nós temos que ter um orientador para isso. Mas entendemos que os estados também tiveram criaram também os seus selos, o município, entendemos que o município é que nos dá o alvará, então talvez tenhamos, né, todos nós que seguimos o selo, os protocolos do estado e do município, para que nós consigamos a realização do evento. O que eu acho, o meu futuro é mais próximo, né, do que o de vocês, do que o secretário, Vinícius Lumitz, a gente pensa realmente que no segundo semestre as feiras possam acontecer, seguindo o protocolo dos shoppings. Nós entendemos que é muito similar, assim como uma grande loja de departamento, uma grande loja de varejo, se nós conseguirmos que as autoridades entendam que o nosso evento é seguro, seguindo todos os EPIs, não só o distanciamento, a higienização das mãos, as máscaras, nós temos condição de criarmos no próprio ambiente dos negócios layouts próprios, salas próprias seguras. Nossa grande missão agora é mostrar para o mercado, para os nossos patrocinadores, expositores e público, que nós somos capazes de fazermos um evento seguro. Afinal de contas, nós sabemos cuidar do nosso público. Então, assim, a gente precisa que realmente, tanto os secretários de turismo, o Otávio Leite, né, meu secretário aqui do Rio de Janeiro, quanto o Lumitz,
que é, né, um grande representante do turismo, um grande visitante de feiras e congressos, inclusive, né, feiras internacionais, eles entendam que nós precisamos voltar. O nosso mercado precisa voltar. Eventos foram desmontados em março, prontos, tem empresários administrando prejuízo. E precisamos entregar aquilo que nós já até vendemos, lógico, dentro de um padrão de segurança. Por isso eu falei, se o shopping pode voltar, a gente entende que as feiras B2B também podem. Sem dúvida. Eu acho que está aí a colocação da nossa presidente da BEOC, a Fátima, né, que cancelou 2 eventos que faria esse ano, espera ainda fazer um evento ainda, possivelmente no segundo semestre. Mas, Adelson, nós temos aqui o Tirso Meirelles, né, que é o presidente do SEBRAE em São Paulo. Eu queria que você direcionasse, você que também faz parte da nossa Prefeitura de São Paulo, junto à Secretaria de Infraestrutura, a gente sabe da importância do retorno das feiras e dos eventos, né? Claro. Tirso, conversando com vários empresários, pequenos empresários e pequenas e médias indústrias, recentemente, existe uma preocupação. O dano causado no caixa das empresas é de ordem estratosférica. Tem alguns que já fecharam as portas, né? Existe uma questão, o endividamento desses pequenos empresários. Dificilmente alguns deles vão conseguir retomar. Da pesquisa que eu fiz mais recentemente, a grande preocupação dessas pessoas é como que elas podem ser estimuladas com relação a ter a questão do crédito delas reabilitados, né? Porque as linhas de crédito, embora existam várias iniciativas para conter essa crise, e você colocou muito bem aí um trabalho excepcional aí que o SEBRAE vem traçando junto com o governo, de forma a estimular as empresas que estão de pé, mas essas empresas que quebraram, no seu ponto de vista, como que elas podem, ou quais são as ações que poderiam ser implementadas para minimizar o efeito dessa recuperação dessas empresas? E muitas dessas empresas do setor, a maioria, aliás, de alguma forma estão ligadas no setor de eventos, né? Das que eu conversei. Adelson, muito bem feita a pergunta. Realmente é muito crítico, né? Na pesquisa que o SEBRAE fez, cada 5 restaurantes, 2 não abrem mais, né, nessa retomada. E desses 3 que vão retomar, 1 vai fechar. Então, vão permanecer 2. Então, na realidade, quando eu falei a vocês no começo, quero aqui cumprimentar o Vinícius, meu amigo, irmão, que tem nos orientado muito aí. Inclusive, ele foi o padrinho aí para estimular essa parceria que enfrenta junto com o São Paulo Convention Bureau, com o Sandro. Quero aí agradecer sempre o apoio deles. Mas o que acontece nesse... É aquilo que eu comentei com vocês. Nós precisamos fazer 2 pontos importantes. Um seria todos atendendo home office. 150 cursos para que... Mas, ao mesmo tempo, quando nós fizemos a pesquisa, verificamos que a situação era complexa. E aí nós tivemos de fazer todo aquele kit de enfrentamento, né, orientando os micros, os pequenos, os médios empreendedores e pessoas da área de serviço, indústria, comércio e agro, como eles poderiam sair. Nesse momento que nós chegamos, nós verificamos que realmente o micro, pequeno empreendedor, ele não tem capital de giro para 15 dias, nós resolvemos fazer 2 gestões. A gestora, não adianta você simplesmente emprestar o recurso para aquele empresário. Ele precisa ter uma gestão de caixa para que ele possa salvaguardar as suas despesas, diminuir as despesas, fazer o seu fluxo de caixa para ele saber o que ele precisa, porque lá na frente ele vai ter de pagar esse empréstimo. Então, esse foi o primeiro momento que nós, praticamente no final de março, nós começamos a trabalhar eficazmente nesse sentido. E percebemos que ainda não tinha condições da deliberação dos recursos, porque tinha de passar para o Congresso, depois tinha de passar pelo Banco Central, depois passar pelo BNDES, para chegar nos bancos, para chegar na ponta, e não chegou. E nesse ponto nós trabalhamos dois pontos importantes. Trabalhamos uma parceria com o governo do Estado, do João Dória, do Desenvolve São Paulo, com o Banco do Povo,
liberando os recursos que nós tínhamos do SEBRAE para ajudar a alavancar o Desenvolve São Paulo, e esse projeto é um projeto muito interessante. Então, você que quer conhecer, liga no 0800 570 0800 ou no www.sebraesp.com.br, e também desenvolvemos aquilo que eu comentei com vocês, os 50 milhões para o FAMP do SEBRAE Nacional, que hoje, com a parceria com a Caixa Econômica Federal, você tem lá disponível 14 bilhões de reais, ajudando o SEBRAE Nacional nesse contexto, que nesses 20 dias liberamos 1,5 bilhão. E agora que o governo está liberando o programa dele, que vai começar a liberar, a partir da semana que vem, o programa para que micro e pequena empresa, que ela está precisando. Praticamente 99% das nossas empresas no estado de São Paulo é micro e pequena empresa. Então, esses fatores são importantes e estamos orientando, e hoje temos, dentro do nosso próprio sistema, aqueles que estão com dificuldade de receber, o Pronamp, que foi lançado agora, ele tem uma certa dinamização, inclusive até nos surpreendeu, porque a Receita Federal já encaminhou para todos os micro e pequenos empreendedores que até 30% do seu faturamento de 2019 estaria disponível. É uma ginástica muito grande, e por isso que dentro do SEBRAE São Paulo nós abrimos um procedimento, aquele que está tendo dificuldade de receber, nos informar para que a gente possa entrar em contato com a Caixa, com o Banco do Brasil, com o Desenvolve São Paulo, com a FEBRABAN, para tentar agilizar, porque depois não adianta. Se o nosso micro pequeno empresário quebrar, depois do dinheiro não adianta ter. Você tem que ter o momento correto, chegar na ponta, e esse é o momento, já passando do prazo, nós precisamos estar muito atentos. Agora, eu queria fazer uma reflexão aos nossos secretários e a todos que estão nos ouvindo, que eu acho que é muito importante a gente fazer. O Alexandre até tocou um ponto do agronegócio. O agronegócio, para vocês terem uma ideia, quando foi determinado a quarentena e todo mundo em casa e todo mundo cumprindo a quarentena, a nossa preocupação foi a salvaguarda dos alimentos. E aí nós fizemos um trabalho muito grande, fizemos mais de 3,5 milhões de máscaras no interior, distribuímos para os trabalhadores e os produtores rurais para salvaguardar a produção, porque não poderia faltar abastecimento nas grandes cidades, em todo o local. E fizemos um trabalho magnífico nesse sentido. Então, o agronegócio não parou. Mas isso por quê? Porque nós fizemos os protocolos, fizemos todas as exigências, ocorreram as conscientizações. Eu vejo esse momento, conforme o Vinícius falou e todos aí comentaram, o problema é o seguinte: daqui para frente nós temos a Organização Mundial da Saúde para salvaguardar nossas vidas, utilizando todas as instrumentalizações, e também temos um termômetro aí que vai abrir, vai fechar, e nós temos de tocar. Aí o que acontece nesse processo todo? Nós temos a responsabilidade, é por isso que o protocolo é importante, por isso que o selo é importante, a transparência é importante, e todos os setores da cadeia produtiva do Produto Interno Bruto do Brasil sabem disso, e todos estão trabalhando com esse objetivo. Por exemplo, em São Paulo, fizemos um trabalho junto à Prefeitura de São Paulo e junto também com o Governo do Estado, para que a gente pudesse desenvolver a Feira Segura, feira de verduras e frutas que você tem no seu bairro. Nós temos 1.000 feiras por semana no estado de São Paulo, e temos levado esse novo conceito de feira livre segura, e está dando resultado. Está certo que ao ar livre ajuda muito no contexto, mas nós estamos modificando, estamos fazendo, por exemplo, leilão de gado virtual. Nós estamos fazendo aqui no SEBRAE uma rodada digital fantástica. Nós teremos de fazer as nossas feiras, nossos eventos locais, depois regionais, até metropolitanos. Porém, todos nós temos de estar muito conscientes da responsabilidade. Agora, o que adianta nosso Alexandre, o hotel, a Fátima com os eventos e todos os nossos responsáveis, se nós não tivermos 2 pontos importantes que eu acho que é crucial nisso. Transporte urbano. Porque não adianta estar todo mundo lotado dentro de um ônibus ou dentro de um metrô, essa coisa. Nós temos de conscientizar o processo da utilização do transporte urbano. E outra coisa que vai nos ajudar muito também são os testes. Tem de aumentar a quantidade de testes, porque daí você vai separando. E, obviamente, você já tem as pessoas de risco, as pessoas que já têm
imunidade sobre o vírus, e você vai administrando com mais facilidade. Esses dois pontos, a iniciativa privada, junto com o governo do Estado, temos de estar juntos para que nós possamos administrar esse processo, ajudar esse processo, e a iniciativa privada está ajudando muito na cooperação, tanto do governo do Estado, quanto também do governo municipal. Eu acho que são esses pontos. Eu acho que a consciência hoje de todos os setores produtivos, é aquilo que eu comentei com o Otavinho, sempre juntos somos muito mais fortes, e é uma realidade mesmo. Nós não podemos sair sozinhos no embate, todos nós temos de estar juntos para levar a consciência, para mostrar a importância de podermos abrir, eventualmente, todos os setores da economia nacional. Porque nós temos a responsabilidade do emprego e renda e não podemos deixar desassociar cada vez mais o processo econômico da sociedade. Distanciar o pobre da classe média, nós temos de ajustar, nós temos de ajudar. Todos nós somos responsáveis pela sociedade que nós vivemos. Então, nós somos obrigados a conscientizar todo mundo. E isso o Vinícius está fazendo aqui em São Paulo muito bem. Eu não conheço muito o trabalho lá do Otávio, mas o Alvarenga, lá do Sebrae do Rio de Janeiro, me fala muito bem dele, que eu fui visitar várias vezes lá o CRAB, que é um projeto muito bacana de artesanato, que nós, inclusive, antes da pandemia, nós íamos fazer um intercâmbio entre São Paulo e Rio de Janeiro nesse sentido. Então, eu deixo aqui esse momento de esperança. Eu acredito, mesmo que seja algo difícil, é um vírus invisível, que realmente leva à morte, mas se a gente fizer com esse trabalho, com essa consciência, com todos os protocolos e todo mundo consciente, nós vamos sair muito mais fortes e muito mais solidários. É isso que nós precisamos. Essa é a luta que a gente está tendo aí, e agradeço muito cada visão, cada colocação que vocês fizeram, e quero muito estar junto de cada um de vocês. O Sebrae só é forte, ou a instituição só é forte, quando todos estão juntos. Todos unidos, nós conseguiremos fazer o que a sociedade tanto precisa de nós. Sem dúvida, Tirso. O nosso intuito aqui realmente é a união aqui em pró da melhor forma de se conduzir o retorno da economia, né? Por isso que nós temos aí todos os líderes aqui na mesma visão, com a mesma preocupação, né? Como você aí com seus projetos aí também, que nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, você criou aí esse projeto pertinho de casa, que vem fazendo um grande sucesso, que é aliando a tecnologia, fazendo matchmaking e as pessoas consumindo no seu próprio bairro, na sua própria vizinhança. É um projeto muito bacana, Otávio, que são essas coisas que o Sebrae se diferencia. Se você me permitir, você vê, no começo daquela pesquisa que eu estava dizendo a vocês, nós chamamos aqui a Century, chamamos aqui o Google, o LinkedIn, o Facebook, o WhatsApp, e falei para o pessoal, sentamos todo mundo junto, olha, eu preciso que vocês nos ajudem. Ele falou, todos nós estamos à disposição. Para quê? Para que nós pudéssemos abaixar o valor das plataformas digitais, para que pudesse ocorrer os deliveries, para que aquele comércio como bar, restaurante, pudesse comercializar, porque infelizmente eles não guardaram o cadastro do seu cliente. E aí nós estávamos tendo um problema muito sério, Otávio, com o hortifrutigranjeiro da capital e também com as flores. E aí nós desenvolvemos esse pertinho de casa, gratuito, as pessoas se linkam lá, e aí tem um fator importante, porque nós estamos em quarentena, você tem um indicador onde você localiza a pessoa que quer comprar e a pessoa que quer vender mais próxima de você. Então isso facilita muito. Fantástico. E trouxe uma vertente muito bacana. Nós, principalmente na metrópole ou cidade grande, a gente sai cedo de casa, vai trabalhar e volta à noite no bairro. E a gente precisa de agilidade, e o Sebrae tem agilidade. Isso que é bacana. É fantástico. Otávio Leite, meu xará. Otávio Leite aqui está acompanhando o nosso evento, o nosso meeting. Otávio, Sebrae no Rio de Janeiro trabalha junto com você, com o turismo também, gerando aí várias ferramentas, oportunidades de negócios. Como é que é desenvolvido essa parceria, essa união? O Sebrae é uma instituição da República, né? E nós tivemos a sorte agora de termos
na presidência aqui o doutor Alvarenga, que tem se havido com muita competência e estamos discutindo N projetos. Hoje mesmo terminamos 3 horas já em cima da retomada. Enfim, viemos com o Invest Turismo. O SEBRAE é uma ferramenta indispensável para o país. Eu sempre advoguei, ao longo da minha vida pública, que eu pegaria o BNDES, pegava 1/3 do BNDES e jogava dentro do SEBRAE. Para o SEBRAE ter a resposta imediata. É imediato. Muito que o Tisso falou agora, eu estou acompanhando milimetricamente junto à agência do Rio de Janeiro, tal qual tem Desenvolve São Paulo, que é a nossa AG Rio, para que os fundings sejam logo, enfim, oferecidos, mas tem o problema do lastro, a securitização, etc., FAMP para lá, FAMP para cá. São denominações complexas, procedimentos extremamente, eu diria assim, labirínticos, né? Um labirinto permanente, mas eu espero que chegue um pouco mais na ponta, porque hoje em dia ainda não está chegando como deveria. Estou muito preocupado, o Alexandre Sampaio pontuou de maneira muito clara, se não se esticar o prazo da diminuição da carga horária e diminuição do salário, não vai adiante. É preciso um pouco mais de oxigênio, porque a pandemia não foram os 2 meses, ela será certamente 3, 4 meses, né? Então, eu vi atentamente a digressão histórica, eu diria, e os aspectos sempre, me permita, ministro Vinícius, filosóficos da sua abordagem. É isso, ele pensa na frente, tem que a coisa acontecer de maneira factível, viável, todos mobilizados. Agora, a nossa sorte é que nós somos um grande mercado, né? E temos atores econômicos de grande potencial. É uma questão meramente de ir aos poucos. Como disse a minha amiga Fátima, não tem cabimento abrir shopping e não permitir um evento. Pô. O organizador do evento assuma a responsabilidade, organize de maneira adequada o fluxo, mantenha as distâncias, tudo é factível de se proceder na prática. Então, a gente tem que ir adiante acreditando exatamente na responsabilidade. Porque imaginar que o poder público vai fazer tudo é um delírio completamente, né? E aqui no Mas Rio, é a liderança como declaração. líderes, né? Como você, Otávio Leite, como Vinícius Lumertz, né? Com essa visão que nós precisamos. Porque justamente nós estamos aqui unidos, seja nós da mídia, seja os montadores, os centros de convenções, pavilhões, promotores, até os visitantes, com certeza os visitantes, que é a ponta final, porque se não tiver visitante, a gente fica também, e o visitante precisa vir com segurança, ele precisa vir com confiabilidade. Vinícius Lumertz, nosso secretário Otávio Leite e você aqui do nosso estado de São Paulo, como é que estão sendo desenvolvidos essa relação São Paulo e Rio? Haja vista aí que o Otávio já acabou de dizer que uma das viagens principais aí que podem vir a acontecer sobre rodas é São Paulo ir ao Rio e o Rio vir a São Paulo. Eu acho isso muito bonito. A gente tinha antigamente aquele trem aqui, o Estrela de Prata, eu acho, alguma coisa que fazia a conexão Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, as 2 maiores cidades do nosso país. Que beleza, hein, Vinícius? Você sabe que antes da pandemia, nós já tínhamos marcado uma reunião, Otávio e eu, com o governador lá, que havia ocorrido uma reunião entre 2 governadores, e isso foi trabalhado, foi discutido. Então, o governador João Dória me pediu, disse, você procura lá o governador Witzel e tal, e vamos fazer essa parceria, o Otávio, que é seu amigo e tal. E eu liguei para o Otávio se lembra disso, né? E nós marcamos uma ida minha ao Rio e uma ida dele a São Paulo, para desenharmos esse modelo de turismo entre os 2 estados. Me lembro que na época nós estávamos implantando aquele voo da Barra para Congonhas, foi implantado, né? Aquele aviãozinho daquela companhia Passaredo, foi Passaredo, eu acho. Passaredo. Tem um voo da Barra. Um avião pequeno de 14 lugares, eu não me lembro agora aquela companhia... Caravan. O Caravan. É o Caravan da Passaredo. Diretamente com Jacarepaguá. E aí nós incentivamos isso aí com
A Tuflex, do nosso amigo Rui Aquino e do Falco. Será que foi? Eu passaria. Bom, pode ser. Foi logo no início daquela campanha que você, vitoriosamente, junto com o nosso governador, conseguiu a união das aéreas para ter essa redução do querosene. Aquilo ali já foi uma ação que tinha essa direção, Otávios, né? Mas nós estamos uma reunião em Roma, cheia de Otávios, né? Roma antiga, né? E, então, eu coloco o termo de Roma Vinícius também, né? E aí o grego é o Alexandre, viu, Alexandre? Você é o grego. É o macedônio. Mas, assim, nós estamos fazendo esse, né, tentando acertar com as companhias aéreas um preciado para finais de semana, para Campinas também, do interior de São Paulo para o Rio também, porque essa era a ideia. Nós botamos voos em 12 cidades do interior de São Paulo, algumas delas eram para o Rio. Até Guarujá está programado para fazer Rio Guarujá. Ou seja, as possibilidades são muitas, né? E aí houve essa história do Covid, e agora a necessidade e a lógica é maior. Como foi dito aqui, nós precisamos baixar preço, baixar intermediação. Não dá para você pensar numa economia pós-Covid, onde as empresas estão com pouca capitalização, e aí eu saúdo o esforço da Desenvolve aqui em São Paulo, para fazer essa ponte, inclusive, né, a perspectiva de uma política monetária expansiva e na sua continuidade, né, mas tudo isso tem limites. O problema é que o Brasil é um país caro porque é ineficiente. Então, eu disse aqui, eu acho, imagino que eu tenha dito, o nosso nível de produtividade é de 1/5 da produtividade dos americanos, é de 1/4 da produtividade dos europeus. Mas o povo quer viver no mesmo patamar. Né? Agora, o Brasil é caro, porque a intermediação é cara. Então, agora, e nós estamos discutindo isso aqui, por exemplo, com os fornecedores, nós estamos pedindo para que volte o 30-60. Lembra o 30-60-90? Opa! Deixa de se lembrar disso. Não dá para ser em 7 dias. Se o juro é baixo, veja bem, se o juro é muito baixo, é 2,5, 2,5 é a Selic. Aí, para o grande empresário, o juro é esse aí, baixinho. Mas na hora de um pequeno empresário descontar a duplicata ou descontar o cartão de crédito, é uma fortuna. Você acumular isso, os empréstimos de capital de giro, a falta do enxoval para a retomada, se você tem isso com a dificuldade de renda do consumidor daqui para frente, com a equalização dos protocolos, que diminui a rentabilidade. Pega restaurantes, pega hotel, mas principalmente restaurante, você vai ter uma rentabilidade menor, porque o custo marginal vai subir. Se você disser que o restaurante vai 40, 50, não importa. Porque o restaurante funciona em picos. Tem restaurantes que são bons de meio de semana, tem restaurantes que são bons de final de semana. Né? Então, você não vai mais poder ter pico. Esse é o problema. O hotel também é um problema nesse sentido, porque é o próprio restaurante. E aqui foi dito no âmbito da Fátima, é muito bom abrir B2B, mas o custo operacional é maior, então a desintermediação é fundamental. Não pode custar, o Alexandre está me ouvindo, não pode custar 30%, 40% o custo de uma reserva de uma OTA. É muito hoje. O mesmo de uma agência ligada à BAV. Eu já conversei muito com o Aldinho sobre isso. Né? É preciso remodelar a ideia de custos na cadeia para poder marchar a economia. É claro que é preciso uma renegociação, uma pactuação. Estamos aqui em São Paulo fazendo isso. Eu estou conversando com a Ambev, com a Diageo, nós estamos conversando com as grandes companhias para que elas entendam que, inclusive concorrentes, tipo uma empresa como a Coca-Cola, por exemplo, uma empresa que compete, por exemplo, com uma Ambev e assim sucessivamente, que ambas ajudando o restaurante, ajudando o evento, ajudando no sentido de equalizando, vão ter mais chance de bem-sucedidos com a saúde da cadeia produtiva. Né? Então, é um momento de complexidade, porque o mecanismo de mercado
que no Brasil já era defeituoso, improdutivo, caro, né? Por isso a necessidade de reformas. Então, deixa eu dar um exemplo. O ministro da Economia está certo quando ele diz que quer fazer uma fórmula de baixar o custo do emprego, porque o custo social, para quem paga 1.000, tem um funcionário que ganha 2.500, sumiu a metade. E o funcionário que recebe 2.500, ele compra, no modelo de consumo da nossa sociedade, de juros altos e impostos altos, porque a nossa cadeia de impostos ela é regressiva, ela penaliza quem mais consome, quem mais precisa. Quando nós falamos da necessidade de reformas, não é por outra razão, senão entender que produzir 1/5 da produtividade per capita americana, 1/4 da europeia, e querer sair do Covid, querer voltar ao jogo, sem mudar nada. Eu acho que eu ouvi uma postagem do Caetano Veloso, que estava criticando o momento atual, e que gostaria que voltasse tudo como era, mas como era ruim, não é bom o como era. Agora é hora de entender que nós temos que fazer grandes reformas, médias reformas, pequenas reformas, todas elas para fluir a cadeia de produção e mediar relações, pacificar relações, para que possa respirar, os segmentos possam respirar e começar a ganhar fôlego novamente. E o turismo não é um setor, como alguns economistas, ou uma dimensão econômica, como pensam alguns economistas que são conservadores mesmo de direita e de esquerda, que acham que o turismo é aquele conjunto de atividades que funciona quando a economia vai bem. Não é nada disso. Pergunta para os franceses, pergunta para os portugueses, para os japoneses. O turismo é uma força para movimentar a economia e até a própria industrialização. Até a industrialização, se você pegar Gramado, toda aquela indústria de Gramado é isso. E em outros países a mesma coisa, até porque o custo da geração de um emprego no turismo, aqui, uma pesquisa do FOB aqui em São Paulo é $22 mil. Agora, um posto industrial custa $1 milhão. Então tem uma complexidade enorme de eficiência na economia, pela qual, e eu estou aqui diante de líderes, nós temos que, e eu vou terminar o raciocínio, só não me alongando, nós temos que lutar com muita contundência para mudar, porque senão a máquina emperrada, ela vai voltar a concentrar recursos no sistema financeiro, nos grandes fornecedores, e eles também não vão ganhar mais dinheiro, porque a máquina não vai rodar, vai levar muito tempo para voltar a circulação de recursos na economia. Outra coisa mortal na TPD é que vem uma economia de vida daqui para frente. Vai ter uma mudança. A Coreia estava investindo em saúde e sobreviveu à pandemia, né? A lógica de investimento, saneamento, educação, a lógica de PIB vai sair de 40%, 50% na chamada economia de vida, da vida, que é do Jacques Attali, essa terminologia, para 80%. Vai mudar a anatomia do PIB. E para nós, o turismo, sobrevivermos, nós precisamos que essa economia dê vida à vida, que é a economia da adaptabilidade, que comece a acabar com favelas, comece a acabar com o problema de saneamento, porque eles vão voltar a gerar os problemas da escala que nós precisamos discutir. Porque, assim, nós tratamos o problema no nível operacional, nós tratamos do problema tático, nós tratamos do problema no nível estratégico, nós tratamos das questões do nível econômico, político ou até filosófico. Só que agora vem a questão biológica. E aí ela tem que modificar todo esse entendimento, porque nós não vamos eliminar isso, evidentemente, pelo menos até metade do ano que vem. A ideia da vacina, inclusive aqui em São Paulo. Então nós vamos ter um período de um ano, no mínimo, talvez mais, de adaptação. Isso não é o fim do mundo, né? Mas é preciso entender que nós, no Brasil, temos que fazer uma eficiência da economia compensatória para sermos mais produtivos, incluídas essas economias da chamada economia da vida, né? Que são PIB também. Fazer saneamento, como está sendo feito de 3 bilhões aqui em São Paulo para o Rio, não é para limpar o Rio, só, o Rio Pinheiro. É para sanear uma região onde moram 3 milhões de pessoas. Isso também é PIB, mas é PIB ligado à saúde, que é ligado a conter a pandemia. O novo ciclo é diferente, porque eu tenho
porque nós estamos começando um novo século. Agora, em 2020, como começou o século passado, em 2017, 2019, 2020, também não começou na data, começou 20 anos depois, a gripe espanhola, a Revolução Soviética, com o início da Primeira, que gerou a Segunda Guerra, que termina num ciclo político. Eu penso que nós estejamos iniciando um ciclo biológico diferente, que altera essas outras camadas. E nós devemos nos adaptar a isso, nos modernizarmos, para que a rentabilidade... Muito bem, secretário. Eu queria agradecer a participação de todos aqui conosco, Adelson Coelho, Alexandre Sampaio, Fátima Facuri, Tirso Meirelles, Otávio Leite e o nosso Vinícius Lumertz, né? Eu acho que nós conseguimos reunir aqui, Adelson, a liderança, colocamos a pauta do nosso mercado de feiras e eventos, da retomada. Nós pudemos ouvir aí a opinião de cada um dos participantes. E eu queria pedir, a começar pelo Adelson, depois o Alexandre e assim sucessivamente, que deixasse aqui a sua mensagem. Nós estamos aqui na estreia da nossa plataforma virtual do estúdio, em parceria com a Programação. O Celso Santos está aqui ao nosso lado. Nós vamos fazer aí só uma despedida de cada um, deixando uma mensagem rápida. A gente vai passar um videozinho curto. E vamos chamar o Celso para dar um oi aqui para vocês. Nós estamos aqui com uma equipe de 6 profissionais trabalhando aqui na nossa transmissão broadcast, em parceria com a Programação. Temos aí alguns probleminhas de áudio, corta aqui e tal, mas tudo isso nós estamos nos aperfeiçoando cada mais para trazer essa imersão no mundo digital, que é o que nós estamos vivendo com esse tempo de pandemia aqui no mundo e no nosso país. A começar pelo Adelson. Bom, primeiro, obrigado a todos, obrigado, Otávio, por mais essa oportunidade aqui, da gente conseguir compartilhar essas informações. O Brasil passa um momento, o Brasil, o mundo, mas principalmente esse eixo, passa por um momento muito importante. Toda a estrutura, como era pensado há um ano atrás, está sendo revisada. A gente precisa, nesse momento, até meados desse ano, a gente falava muito de smart cities, de conceito de colocar o cidadão como a coisa principal a ser analisada dentro de um centro urbano e criar todo o desenvolvimento de mobilidade, sociabilidade em volta dele. Essa crise ela trouxe um novo conceito, uma nova avaliação. A gente vai ter oportunidade de falar sobre questões de mobilidade, sociabilidade, religiosidade, que todos esses conceitos foram bastante afetados. E vai trazer muita coisa nova também, não é só coisa ruim. A gente espera que o mercado se recupere mais rapidamente do que está sendo previsto. E, claro, com a ajuda aí dos colegas dessas cabeças pensantes e uma parceria entre público-privada, eu acredito que a gente consiga retomar isso mais rapidamente possível. Muito obrigado, boa noite, até uma próxima. Adelson Coelho, especialista em planejamento estratégico, investidor, né? Hoje também presente na Secretaria de Infraestrutura da cidade de São Paulo, junto com o nosso secretário Vitor Ali, lá fazendo um trabalho junto ao prefeito Bruno Covas. O Bruno melhorou, já está melhor? Graças a Deus. Está passando também pelo Covid, né? Não é fácil, mas ele é, sem dúvida, um homem de ferro. Né? Muito bem. Vamos. Fátima, por favor. Vamos passar para o Alexandre Sampaio, então, por favor. Que a Fátima não abriu o microfone. A Fátima bom, montou. Parabenizar pela nova plataforma operativa, eu acho que foi exitosa, vocês vão ter o aperfeiçoamento é isso mesmo, a dinâmica é assim mesmo, mas foi muito bom, parabéns, Otávio. Então, quero ressaltar duas coisas aqui, mencionando o presidente Tirson falou de como nós todos da sociedade organizada temos que ter uma visão também filantrópica. Eu quero ressaltar aqui o trabalho que o sistema CNC, SESC, SENAC tem feito no Brasil inteiro, no sentido de colaborar com a população mais carente, geração, inclusive, de conteúdo cultural, através de lives
sempre permitidos pelo tema Se Comércio. Então, quero deixar aqui essa menção, que é importante, dado até que o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Nacional é o nosso presidente Carlos do sistema CNC. E quero ressaltar aqui que a palavra também é um concurso da Fátima, importante ter uma visão empoderada de uma executiva, uma sua visão do lado feminino, mas também um lado muito profissional em relação a isso. Saudar o nosso secretário Otávio Leite, que foi muito preciso nas colocações dele, tem feito um trabalho hercúleo no sentido de ressaltar e assim, revigorar o turismo fluminense. Fica aqui minhas congratulações a ele. E também mencionar o secretário ex-ministro Nunes, que tocou num ponto fundamental. A intermediação, nesses dias de hoje, estão muito caras. Realmente, as plataformas de entrega de alimentação familiar estão cobrando ainda preços absurdos. Nós vamos ter que nos voltar a discutir isso de algum aspecto. Ressaltar também o outro lado que ele acabou de conhecimento de uma nova parceria de divulgação do destino de São Paulo através do Airbnb, deu um certo estresse na hotelaria nacional, mas acho que é importante divulgar o destino. Talvez tenhamos aí pensar na questão da segurança, eventualmente, da utilização da plataforma de hospedagem familiar. Mas tudo deve ser discutido. Nós temos que repensar todos esses panoramas, essas plataformas, esses sistemas que eventualmente concorram com o negócio estabelecido e formal, para que também colaborem na recuperação desse processo. Então, deixo aqui minha mensagem. Parabéns a todos. Muito bem, Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Nossa próxima live, dia 25, às 18 horas, nós teremos aqui a presença do fundador da CVC e também fundador da rede GJP, Guilherme Paulos, conosco, Alexandre, e também a principal rede internacional aqui, que é a Rede Accor. O vice-presidente Paulo Mâncio vai estar conosco e nós vamos estar discutindo profundamente a parte de todos os protocolos de segurança nos hotéis, nas redes, para falar um pouco de todo esse importante setor, que é o setor de hotelaria aqui do nosso país, um dos principais alavancadores aí do deslocamento. E como você tem essa chamada muito bem colocada, né? Aconchegue-se, né? A sua segurança por nossa conta. Vamos passar para Fátima Facuri, presidente da BEOC. Fátima, um prazer recebê-la aqui, você que tem uma grande admiração pelo seu trabalho, pela sua determinação à frente da BEOC. Deixe aqui a sua mensagem, por favor. Otávio, Adelso, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito impactada com essa tecnologia, com esse estúdio. Realmente foi uma boa experiência participar dessa reunião com vocês. Agradecer aos amigos, Alexandre Sampaio, nosso líder, ao nosso secretário Otávio Leite, que tem feito um excelente trabalho aqui no Rio de Janeiro, ao Tício Meirelles, que teve excelentes colocações, ao Vinícius Lumertz, que também é um grande amigo, né? Sempre presente no nosso turismo. E gostaria de ressaltar que os eventos são indutores do turismo. Vamos recuperar mais rápido, aprovando, né, deixando que os eventos voltem. Viu, secretários Otávio e Vinícius? É importante saber que os hotéis, os restaurantes possam voltar, mesmo lentamente. Vamos fazer um evento teste. Florianópolis vai fazer um evento teste. Vamos tentar fazer em São Paulo, no Rio. Vamos seguir em frente. Precisamos voltar. Mas muito obrigada. É isso mesmo. Fátima Facuri, grande líder do nosso mercado, que faz esse trabalho de unificação de todos os setores, né, junto ao Alexandre Sampaio, e você sabe que a importância que é a retomada do turismo de negócios aqui do nosso país. Não é? Nós vamos passar a palavra agora para o nosso líder, Tirso Meirelles, do Sebrae. Tirso, para você deixar aqui a sua mensagem, por favor. Eu quero primeiro cumprimentá-los, né? Essa dupla aí é uma dupla fantástica, Adelso e Otavinho. Quero dizer que realmente aprendi muito com nossos palestrantes, são pessoas realmente queridas. A Fátima, quero muito estar em contato com ela. O Alexandre falou aí da nossa ligação com a FEComércio também, com a Abra Chasma aqui em São Paulo, e o Tadros, que é um grande amigo amazonense, e ele, além dele ser presidente da Confederação do Comércio, é o nosso presidente do Sebrae Nacional. Uma pessoa realmente que muito me orgulha. Cumprimentar os dois secretários, Otávio Leite e também o Vinícius, um grande amigo há muito tempo, que a gente
temos conversado muito sobre vários assuntos e que tem nos orientado muito. Mas a colocação nossa é o fato da inovação, né? A inovação, a conexão, estarmos juntos. O lema que você está levando, sempre juntos e somos mais fortes. Essa é a luta que nós temos de ter. A sociedade é uma só. Nós precisamos todos darem a mãos e cada um aprender diuturnamente com a qualidade do que nós precisamos fazer. Proteção da vida das pessoas e a economia para dar emprego e renda para a sociedade. Conte com o SEBRAE, conte com o nosso esforço. Estamos aí para dar as mãos para que nós possamos sair juntos dessa dificuldade. E vamos sair. Parabéns, Otávio, parabéns, Adelso, pelo belo programa de vocês e pelo conteúdo desse programa. Muito agradecido. E eu queria agradecer o nosso presidente do SEBRAE, meu ídolo, que eu digo que eu admiro muito o trabalho do Tirso, à frente de toda a trajetória da sua carreira, né? Do Fábio, seu pai, que é um exemplo nacional para o nosso país, que nós sabemos o trabalho e a dignidade que a família Meirelles desempenha o trabalho à frente de todas as atuações público e privadas que estiveram. E vamos falar com o nosso secretário do Rio de Janeiro aqui, que já disse, deu os parabéns para o presidente do SEBRAE do Rio de Janeiro, Tirso. Otávio Leite. Meu xará, Otávio, uma alegria poder ter compartilhado ao lado dessas importantes personalidades que pensam o Brasil e o turismo de uma maneira positiva, com análises assim, muito apropriadas. Eu espero ter contribuído de alguma maneira e deixo a minha mensagem, talvez invocando um cadinho de esperança, né? Eu procurei pontuar sempre com muito otimismo a minha trajetória, eu não fujo disso, embora às vezes me assuste com realidade, e essa que adveio com a pandemia, nessa quadra civilizatória, nos atormenta. Mas eu penso que como legado cultural disso tudo, há de ficar um nível de conscientização geral de todos os estamentos sociais sobre como se comportar diante dessas circunstâncias. E este é o fundamento, e há de ser o fundamento que nos permita ter aberturas e flexibilizações, e reencontros e aproximações mais seguras, mais responsáveis. E eu acho que isso se conecta diretamente com a pauta da nossa discussão, né? Os eventos. Os eventos estão aí. A gente precisa ter um pouco mais de oxigênio, organização, planejamento, estratégia. Isso tudo está sendo muito desenvolvido. E deixa fluir, porque os organizadores, profissionais, etc., eles vão de cumprir sua responsabilidade. E aquele caldo de cultura, no comportamento, primeira fase, B2B, entre todos que estão operando de alguma maneira, isso tudo pode ser um jogo de soma, para que a gente faça com que as coisas voltem a esse novo normal. Novo normal é a palavra da moda e tudo mais, novo normal. De maneira consciente, né? Então, o Rio de Janeiro ele vai praticar ao máximo esse turismo consciente. Vamos lá. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Em nome do meu parceiro. Não saia daí, Otávio. Não saia daí, porque nós temos aqui o fechamento do nosso webcast meeting, onde a sua presença é muito importante. Nós vamos agora passar um vídeo do nosso parceiro aqui da programação, né? Enquanto isso, a gente vai receber aqui a presença do Celso também, que vai dar o fechamento, porque hoje nós estamos inaugurando o nosso estúdio aqui, Otávio. Então, você está fazendo parte de um momento muito importante nesse novo normal que nós estamos vivenciando, né? E principalmente com essa liderança, que o ponto principal seria a retomada das feiras B2B e o turismo de negócios aqui no nosso país, né? Então, vamos lá, o nosso diretor, eu tenho um diretor aqui, que é o Lucas, que está aqui na minha, falando que o vídeo está pronto. Vamos soltar, Lucas, por favor.
Inauguramos, então, o nosso estúdio aqui em parceria com a programação. Celso Santi. Obrigado, Otávio. Obrigado, Adelson, pela presença. É uma satisfação a gente poder inaugurar o estúdio com uma transmissão com participantes e convidados tão importantes, né? Secretário de Turismo do Estado de São Paulo, secretário de Turismo do Estado do Rio, a Fátima, que a gente conhece dos eventos, o pessoal da Federação dos Hotéis, o Tirso, presidente do Sebrae, que eu tive a oportunidade de conhecer durante um evento do LID. A gente fica muito satisfeito e torce muito, Otávio, que iniciativas como essa que vocês estão fazendo ajudem a toda a indústria dos eventos, dos projetos ao vivo, voltarem a acontecer. Foi falado muito bem que se os shopping centers, que são ambientes controlados, eles estão retomando suas atividades, por que não a indústria dos eventos, as feiras B2B, os eventos presenciais com plateias em distanciamento, com protocolos de saúde, de higienização? A gente torce muito para que isso aconteça. E essa iniciativa, ela traz muita informação para o mercado, né? Quem está assistindo com certeza vai sair daqui mais enriquecido, e a gente espera sinceramente que a partir do segundo semestre as coisas voltem a rodar, porque a nossa economia precisa. O setor de eventos, de feiras, o turismo de negócios são muito importantes para o Brasil. Muito bem. Imersão digital na parceria com a programação. Celso Santi e seu irmão Mário Santi fazem um trabalho há 35 anos, fazendo o diferente sempre em todos os setores de eventos, todos os eventos. Obrigado, Celso. Obrigado Queria vocês. agradecer a Grazi, que é a nossa colaboradora aqui também, o Cristiano. Sim, muito importante. O Lucas Silva, que nos acompanhou aqui, que dirigiu 2 toda a dias operação. montando toda essa estrutura Sem dúvida. aqui, para que a gente pudesse Lucas, trazer para vocês aqui. O Kiko, o Fabiano, o Júnior, o Roberto, enfim, todo o grupo. O Cristiano que está pilotando os streamings todos. É o Roberto. Nosso, enfim, a gente tem uma equipe aqui de mais de 8 pessoas trabalhando só na operação você, broadcast. Otávio, a gente teve uma surpresa muito agradável com clientes que estão acompanhando, porque as transmissões ao vivo pela internet, todo mundo está aprendendo, né? Sim. Então a transmissão foi impecável, a gente não teve latência nenhuma do áudio, todo mundo pôde falar, dar suas opiniões, e é um aperfeiçoamento. Então a gente cada vez mais vai melhorando, vai conquistando novas possibilidades aí. Sempre juntos BR, juntos somos mais fortes. Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação e Programação trouxe para vocês o nosso webcast meeting, com a presença ninguém, nada mais, nada menos do que Alexandre Sampaio, Fátima Facuri, Tirso Meirelles, Otávio Leite e Vinícius Lumer. Semana que vem, dia 25, voltamos aqui com o nosso líder Alexandre Sampaio, com o Guilherme Paulos, uma lenda quando se fala em turismo aqui do nosso Brasil, fundador da CVC e também do grupo GJP. E também com Paulo Mâncio, vice-presidente da Rede Accor, a principal rede, maior rede internacional atuando aqui no Brasil, muito forte na América Latina, no mundo todo. E com mais 2 surpresas que vocês ficarão encantados acompanhando a nossa live. Muito obrigado, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.